5 menores países do mundo. Hoje há no mundo 193 países, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Destes, o Brasil se figura entre os maiores em área territorial. Ocupamos a 5ª posição atrás da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Entretanto, há nações muito pequenas, menores que muitas cidades brasileiras. Continue assistindo e veja os 5 menores países do mundo. No 5º lugar, San Marino. A República de San Marino é um país situado nos Apeninos. É um enclave, completamente envolto pela Itália. Faz fronteira com as províncias italianas da Emília-Romanha e das Marcas. Sua área é de apenas 61 km², com uma população estimada em 30 mil habitantes, e sua capital é a cidade de San Marino. San Marino é considerado o estado nacional mais antigo do mundo. O país foi fundado em 3 de setembro de 301 pelo diácono Marinho, que era oriundo de uma das ilhas da costa da Dalmácia. Marinus deixou Rabi, então uma colônia romana, em 257, quando o futuro imperador. A Constituição de San Marino é histórica, ou seja, não escrita, compondo-se, dentre outros documentos jurídicos importantes, pelos Estatutos de 1600. Estabelece uma forma parlamentar de governo. O parlamento, chamado de Grande e Geral Conselho, possui 60 membros e é presidido por 2 capitães regentes, que são chefes de Estado por um prazo de 6 meses. O poder executivo é exercido pelo Congresso de Estado, formado de 10 conselheiros escolhidos entre os membros do Grande e Geral Conselho. Apesar de não ser muito industrializado, San Marino tem uma das maiores rendas per capita da Europa. O turismo é a principal fonte de renda do país, devido à sua proximidade com o porto de Rimini, no Mar Adriático. Outras fontes de renda são os bancos, produtos eletrônicos e cerâmicas. Cultivam-se vinhas e cereais e criam-se ovinos nos campos. San Marino tem uma das menores forças armadas do mundo. Seus diferentes ramos têm variadas funções, incluindo desempenho cerimonial, patrulhamento das fronteiras, montar guarda em prédios do governo, da polícia e de assistência nos principais processos penais. Existe também uma polícia, o Corpo da Gendarmeria da República de San Marino, que é tecnicamente parte das forças militares da República. Em 1849, San Marino ofereceu refúgio ao revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, depois de este ter tentado expulsar da Itália os austríacos. Em 1862, foi assinado o Tratado de Amizade com Itália, mas San Marino recusou unir-se a ela. O tratado seria renovado muitas vezes. Depois, na Primeira Guerra Mundial, durante os anos 1915 a 1918, lutou juntamente com Itália. Na Segunda Guerra Mundial manteve-se neutro e abrigou cerca de 100 mil refugiados. No entanto, em 1944, foi bombardeado por um avião dos aliados ao combater os alemães em território italiano. Entre 1943 e 57, foi governado pelo partido PCs. San Marino entrou para a ONU em 1992. No mesmo ano, com o colapso do comunismo no mundo, o Partido Comunista foi substituído pelos socialistas no governo. Em 2001, o Partido Comunista, agora com o nome do Partido dos Democratas, tem 20% dos votos. Nessas eleições, os sociais-democratas ganharam com 41% e pelos socialistas com 24%. Em 2002, o euro foi introduzido. O país é conhecido mundialmente por dar nome ao Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1 e ao Grande Prêmio de San Marino de MotoGP. No entanto, estes eventos nunca foram realizados na República de San Marino, mas sim na comuna italiana de Imola. No 4º lugar, Tuvalu. Tuvalu, no Oceano Pacífico, é formado por um grupo de 9 ilhas e atóis e antigamente era chamado Ilhas Hélice. Esta nação tem cerca de 11 mil habitantes e 30 km², equivalente à cidade de Diadema, São Paulo. Os primeiros habitantes chegam provavelmente no século XIV, provenientes de Samoa. Os atóis de coral que compõem Tuvalu eram inicialmente uma colônia espanhola, denominada Ilhas de Laguna. Com o nome de Ilhas Hélice, tornam-se protetorado britânico em 1892. A possessão é unida a outro arquipélago, em 1915, ao formar a colônia das Ilhas Gilbert e Hélice, atual Kiribati.
Em 1978 tornam-se independentes, com o nome de Tuvalu. A nação adota uma nova bandeira em 1995 e elimina dela o símbolo da comunidade britânica. A pequena população de Tuvalu é quase exclusivamente de origem polinésia, falantes da língua tuvaluana, que é uma das línguas oficiais e unicamente falada por esta população. O inglês também é a língua oficial de Tuvalu. Atualmente, 97% da população professam o cristianismo, que é compartilhado pelas denominações do protestantismo e do catolicismo romano, enquanto os outros 3% professam outras religiões. Os principais produtos exportados por Tuvalu são copra, pândano e têxteis. A pesca e o cultivo de palmeiras são atividades tradicionais. Tuvalu é conhecido por suas atividades econômicas curiosas. Em 1998, Tuvalu começou a receber receitas resultantes da venda dos seus direitos ao Código Internacional de Telefone 900, e em 2000, da venda do seu domínio de internet e TV por $4 milhões ao ano. Tuvalu também recebe receitas com a venda de sua bandeira para barcos internacionais e com as emissões de selos para colecionadores. O turismo é muito precário, pois existe apenas um hotel no país, localizado em Funafuti. Destacam-se também os serviços financeiros. Há alguns anos descobriu-se uma montanha marítima rica em corais rosas e outros diversos tipos de minerais, mas a exploração, por enquanto, ainda não começou. Há grandes perspectivas quanto ao começo dessa exploração, pois arrecadaria mais receitas para este minúsculo país da Oceania. O dólar de Tuvalu tem paridade com o dólar australiano. Comunicações. Não há estações de TV em Tuvalu. As principais notícias chegam através de um jornal quinzenal, ou através de estações de rádio do governo. Tuvalu também tem receitas na emissão de moedas em metais como ouro e prata, para colecionadores, cunhadas na Austrália sob autorização do governo de Tuvalu. Transportes. Quase não existem veículos no país, onde os principais meios de transporte são as motos e as bicicletas por via terrestre, e os barcos por via marítima. Existe somente um aeroporto na capital do país para pequenos aviões, que é o Funafuti Aeroporto Internacional. Ameaça de desaparecimento. Devido ao aquecimento global, o pequeno território do país corre o risco de ser submerso pelas águas oceânicas. Tal risco tem sido muito divulgado pelos ambientalistas como um exemplo das consequências das emissões descontroladas de gases poluentes na atmosfera terrestre e causadores do efeito estufa. Grande parte das ilhas não passam dos 7 metros de altura. Apesar das belas praias, o local atrai poucos turistas. No terceiro lugar, Nauru. Este pequeno país no meio do Oceano Pacífico tem 21,3 km² e cerca de 10 mil habitantes. Sua área é equivalente à da cidade de Taboão da Serra, São Paulo. Descoberto em 1798 pelos ingleses, o local foi colonizado pelos europeus, até ser administrado pela Austrália. Se tornou independente somente em 1968. Povoado por pessoas da Micronésia e da Polinésia, há cerca de 1000 a.C., foi anexada e reivindicada como colônia pelo Império Alemão no final do século XIX. Após a Primeira Guerra Mundial, Nauru se tornou um mandato da Liga das Nações administrado pela Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ocupada pelas tropas japonesas e foi contornada pelo avanço dos aliados no Pacífico. Nauru é uma ilha rica em rocha fosfática, e a sua atividade econômica primária desde 1907 foi a exportação de fosfato da ilha. Com o esgotamento das reservas de fosfato, seu ambiente severamente degradado pela mineração, e a confiança estabelecida para administrar a riqueza da ilha significativamente posta em causa, o governo de Nauru ordenou medidas excepcionais para obter rendimento. Desde 2001, aceitou o apoio do governo australiano, em troca do qual a ilha acolhe um centro de detenção para pessoas que procuram asilo na Austrália, que é parte da sua solução pacífica. Como resultado da forte dependência da Austrália, algumas fontes identificaram Nauru como um estado cliente da Austrália. O Estado soberano é membro das Nações Unidas, Fórum das Ilhas do Pacífico, Commonwealth e Grupo de Estados da África, Caribe e Pacífico. Uma pequena rede de estradas percorre o perímetro da ilha. A maior estrada tem 41 quilômetros, percorre a faixa litorânea. Para se locomover pelos distritos da ilha estão disponíveis 2 táxis.
As placas dos automóveis nauruanos são amarelas com uma letra e 3 números, ambos em cor azul. Está presente na ilha um aeroporto, Nauru Aeroporto Internacional, dotado de uma longa pista. A única empresa aérea disponível é a Aur Airline, com voos que partem apenas às quintas-feiras e sextas-feiras, com destinos a Honiara, Ilha Salomão e Brisbane, Austrália. Nauru apenas tem força policial, não tendo forças armadas, estando a sua defesa a cargo da Austrália, apesar de ter 2.542 homens disponíveis para o serviço militar. No segundo lugar, Mônaco, no sul da França, perto da cidade de Nice e da fronteira com a Itália, fica o segundo menor país do planeta. O Principado de Mônaco tem 2,02 km² de área e 38 mil habitantes. O país tem a densidade populacional mais alta do mundo, e seu território é menor que o de qualquer município do Brasil. Mônaco é reconhecido no mundo todo como um enclave de bilionários. Tem em seus cassinos e centro histórico, além do famoso Grande Prêmio de Fórmula 1, suas principais atrações turísticas. O desenvolvimento econômico foi estimulado no final do século XIX, com a abertura do primeiro cassino do país, Cassino de Monte Carlo, e uma conexão ferroviária com Paris. Desde então, o clima ameno, as paisagens e as instalações de jogos de Mônaco contribuíram para o status do Principado como destino turístico e centro de recreação para os ricos. Nos últimos anos, Mônaco tornou-se um importante centro bancário e procurou diversificar sua economia no setor de serviços e em pequenas indústrias de alto valor agregado e não poluentes. O estado não possui imposto de renda, baixos impostos comerciais, e é bem conhecido por ser um paraíso fiscal. Fundada em 1215 como uma colônia de Gênova, Mônaco tem sido governado pela Casa de Grimaldi desde 1297, exceto quando sob o controle francês de 1789 a 1814. Designado como um protetorado da Sardenha de 1815 até 1860 pelo Tratado de Viena, a soberania de Mônaco foi reconhecida pelo Tratado Franco-Monegasca de 1861. O príncipe de Mônaco era um governante absoluto, até uma constituição foi promulgada em 1911. Em julho de 1918, foi assinado um tratado que prevê proteção francesa limitado sobre Mônaco. O tratado, escrito no Tratado de Versalhes, estabeleceu que a política monegasca estaria alinhada com franceses interesses políticos, militares e econômicos. Príncipe Rainier III, o atual governante de Mônaco, subiu ao trono após a morte de seu avô, o príncipe Luís II, em 1949. O atual herdeiro aparente, o príncipe Albert, nasceu em 1958. Uma nova Constituição, proclamada em 1962, aboliu a pena capital, desde pelo sufrágio feminino, e estabeleceu uma Corte Suprema para garantir as liberdades fundamentais. Em 1993, Mônaco se tornou um membro oficial da Organização das Nações Unidas com direito a voto. Mônaco tinha um PIB nominal de aproximadamente 7 bilhões de dólares e um PIB per capita de 196 mil dólares em 2018. A economia da nação depende principalmente de setores como turismo, finanças, construção civil e indústria, devido à falta de recursos naturais que tornam inviável atividades econômicas como mineração. O pequeno território da nação, que impede o uso de muita terra para a agricultura, o clima favorável ao setor financeiro devido às baixas taxas e ao clima e à presença do cassino, que tornam o turismo popular. O país tem a menor taxa de pobreza no mundo, e a maior taxa de milionários per capita, com uma taxa de pobreza de 0,1 em cada 3 pessoas milionárias. No primeiro lugar, Vaticano. O menor país do mundo fica dentro da cidade de Roma, na Itália. Ele tem apenas 440 mil metros quadrados, e cerca de 1.000 habitantes. É fundamentalmente urbano, e nenhuma das terras está reservada para agricultura ou outro tipo de exploração de recursos naturais. A cidade-estado exibe um impressionante grau de economia, nascida da necessidade extremamente limitada, devido ao seu território. Assim, o desenvolvimento urbano é otimizado para ocupar menos de 50% da área total, ao passo que o resto é reservado para espaço aberto, incluindo os jardins do Vaticano. O território possui muitas estruturas que ajudam a fornecer autonomia ao Estado soberano. Estes incluem linhas ferroviárias, heliporto,
correios, estação de rádio, quartéis militares, palácios e gabinetes governamentais, instituições de ensino superior, cultural e de arte, e algumas embaixadas. Sede da Igreja Católica, o país tem como chefe de Estado, hoje, o Papa Francisco. O que muitos não sabem é que os estados pontifícios, que eram governados pela Igreja, ocuparam boa parte do atual território da Itália, e até partes do sul da França por mais de 1000 anos, até que em 1870 foram tomados pelas tropas Vítor Emanuel II. Ao Papa restou apenas a parte de Roma onde fica a sede da Igreja, que somente em 1929 se tornou cidade-estado. O local tem como principais atrações turísticas a Basílica de São Pedro e o Museu do Vaticano com a Capela Sistina. A defesa do país é da responsabilidade da Itália, enquanto que a segurança do Papa fica a cargo da Guarda Suíça.